Annabelle, com certeza você já ouviu falar nessa boneca, principalmente em filmes. Ela seria realmente possuída? Saiba mais sobre a história não contada sobre a Annabelle. Assista até o final, eu garanto que vai valer a pena. Muitos de vocês conhecem o filme Annabelle, inclusive estreou em 2014. E de lá pra cá, então, vieram várias franquias, vários filmes relacionados a isso, a bonecos possuídos, enfim. Mas na realidade, bonecos não são possuídos e eu vou falar o motivo pra vocês no decorrer do vídeo. A história da Annabelle muitos já conhecem, né? Inclusive a dona dela se chamava Donna. Ela ganhou essa boneca através da mãe dela, né? Que deu de presente. Ela era estudante de enfermagem, morava num apartamento. E ela adorou ganhar essa boneca. Mas após ela ter ganhado essa boneca, teve alguns fenômenos paranormais, né, dentro do apartamento dela que fez ela ficar intrigada. Por exemplo, ela encontrou pergaminhos pela casa escritos, sendo que ela não tinha pergaminhos. Né? Pergaminhos é um papel bem antigo que se usava para escrita na antiguidade. Inclusive encontrou a Annabelle já em posições diferentes, né? Em relação aos lugares que ela costumava deixar. Encontrou a boneca também com marcas de sangue, ou seja, não era algo normal. Eu tô contando essa história pra vocês, tá, gente? Eu tô contando de forma resumida, como todos já conhecem a história. E logo após, né, isso, a dona procurou ajuda e conseguiu o contato dos Warren, né, que foram até ela para ajudá-la. Inclusive, eles foram até a casa dela e levaram a boneca. E como eles mesmos dizem, né, falaram para ela que bonecos e seres inanimados não são possuídos por entidades, por espíritos, eles são manipulados por eles para trazer medo, com o objetivo de deixar as pessoas vulneráveis para que possa possuí-la, entendeu? Para que possa trazer mal a ela, mal à pessoa. E após a Lorraine e o Ed ter pegado a Annabelle, ter levado a Annabelle, né, até o local deles, eles sentiram o carro quase perdendo o controle. Inclusive eles tiveram contato com o padre também, que chegou a zombar da boneca, falando: essa boneca não faz mal algum, isso é só uma boneca. E o padre chegou a sofrer um acidente de carro, né? Pelo que foi relatado, ele não perdeu a vida, né? Ele continuou vivo, né? Então, no caso, o que poucas pessoas sabem, né? Acredito que não é muito falado, né? Sobre essa relação de boneco com possessão. Bonecos, canetas, copos e seres inanimados não são possuídos, né? Eles são manipulados por entidades para trazer medo às pessoas, né? Para fazer com que elas fiquem vulneráveis e após as pessoas estarem vulneráveis, né? O objetivo é possuir a pessoa. Né? E falando desse caso da Annabelle também, um dos amigos da dona, né, que ela ganhou essa boneca de segunda mão, que ela foi comprada e dada de presente, um amigo dela foi atacado por ela. Né? Através de relatos foi dito que possivelmente a boneca não gostava dele, a boneca não, né? A entidade que estava por trás da boneca. E quando a casa foi construída, no caso o apartamento, né? O condomínio onde a dona morava, né? Foi relatado que antes daquele condomínio ser construído, antes daquele prédio ser construído, tinha um terreno lá, né? Que tinha acontecido coisas ruins lá naquele terreno, naquele local. E após terem construído aquele prédio, aquela moradia lá, chegou a amaldiçoar o terreno inclusive a Annabelle, que era o espírito, né, o espírito ao qual associaram a boneca, ela foi encontrada morta, mas não no apartamento, no terreno, no caso, foi coisa dos antigos moradores antes de terem construído o prédio. Encontrou a Annabelle morta, que foi a pessoa no caso, que se chamava Annabelle, e daí a dona achava que o espírito que estava possuindo a boneca realmente era o espírito da menina que tinha morrido, né? Mas não era, era outro ser, era outro espírito. Né? E tem muitos mais detalhes no filme, né? De forma mais detalhada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do quadro Real Misterioso aqui no canal. Em breve eu trago mais vídeos para vocês e tamo junto.